Efésios 5, capítulo 8, versículo 8, quer dizer, capítulo 5, versículo 8. Embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que vem do Senhor. Vivam como filho da luz. A gente quer ser filho da luz, mas não quer andar na luz. É estranho isso aí, né? O cara é rico e quer andar como pobre. É estranho isso aí. É isso que ele está chamando a atenção. O cara diz que é honesto e vive roubando. Tem algo errado, não está batendo. Então, se você diz que é cristão, segue a Jesus. Preste atenção no que você está fazendo. Pelas árvores nós vamos identificar quem é os frutos, né? Pelos frutos, né? Identificar pelas árvores, ao contrário. Preste atenção no que você está produzindo. Se estiver produzindo coisa que desagrada a Deus, tem algo errado, está sinalizando, tem que ser ajustado. Versículo 9 diz: porque o fruto desta luz consiste em bondade, justiça e verdade. Versículo 10 de Efésios 5: à medida que prosseguirem na vida, aprenderão a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Versículo 11: não participem dos prazeres indignos do mal e das trevas, mas em vez disso, tragam todas as coisas para a luz. Seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas, aos quais os ímpios se entregam. Mas, versículo 13: quando vocês expõem à luz aquilo que é oculto, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. E por isso que foi dito: desperte, você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo iluminará você. Vamos para o versículo 15 agora. Portanto, sejam cuidadosos do seu modo de proceder, não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitem o máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. Versículo 17: não procedam imprudentemente, procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Então ele diz: portanto, sejam cuidadosos, cuidado com o que você está andando, o que você está fazendo, o que você está provocando. No versículo 16 ele diz: aproveitem o máximo cada oportunidade que vocês tiverem de fazer o bem ou a vontade de Deus. Procrastinar, né? Que é adiar as coisas. Às vezes nós estamos tendo oportunidades de fazer a coisa certa, de falar das coisas de Deus para as pessoas, e até mesmo de fazer o que agrada a Deus, para finalmente uma oportunidade, poder ajudar alguém que precisa, poder perdoar, poder, mostrar para as pessoas o amor de Deus, e você desperdiça essa oportunidade, deixa de fazer o que Deus quer, adia, não, depois eu falo, no outro dia eu acerto isso com ele, hoje eu não vou nem falar sobre isso. Prorrogar as coisas, procrastinar, né? Isso é terrível. Você está perdendo a oportunidade de viver o presente e de muitas vezes ser abençoado por Deus, de ter a sua vida alinhada com o Espírito Santo naquilo que Ele quer para você viver hoje. Então não prorrogue as coisas que Deus está dizendo para você fazer hoje, seja o que for, seja na sua vida espiritual, seja familiar, seja sentimental, seja o que for. Muitas pessoas não estão vivendo o que Deus tem preparado para elas, porque elas adiam as coisas que ela tem que fazer. Deus não vai fazer o que você tem que fazer, Ele fica esperando você concretizar aquilo que você determinou em fazer, ou aquilo que Ele já te explicou do que fazer. Então a maior sabotagem da mente das pessoas, que eu acho, é quando ela adia aquilo que ela poderia enfrentar, vencer, que ela poderia tomar atitude diferente em relação àquilo, e ela fica adiando aquilo, para não ter que confrontar aquilo, para não ter que tomar atitude diferente em relação àquilo.
Então não perca a oportunidade de viver a bênção do Senhor no hoje, por causa de ficar adiando as coisas. É o que o Espírito mandou dizer. Não procedam imprudentemente, procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Deus espera encontrar você no lugar que Ele quer, para fazer o que Ele quer. E quando Deus te dá a oportunidade de corrigir, ou de ser testemunha, ou de falar do amor dele, né, para as pessoas, não prorrogue isso. Amanhã eu falo, amanhã eu vou, outro dia eu deixo para depois, porque isso é um desperdício do seu tempo, e o seu tempo é muito precioso para Deus. Versículo 18 só: não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por Ele. Não só cheios do Espírito Santo, mas governados pelo Espírito. Quando a gente fala governado, é que quando você tem um governador, você fica esperando certas coisas para que a decisão é dele. Ele tem que dizer a direção que você tem que tomar. Então não apenas tenha o Espírito com você, mas comece a entender que tem coisas que é do governo dele, que não é uma questão de você fazer, você tem que depender da direção que Ele dá. Então é orar e dizer: Espírito Santo, me ensine a ver o teu governo, me ensine, Espírito Santo, a ver as coisas se mover, não da forma que eu quero, cobrando as pessoas, julgando as pessoas, não, é da forma que tu queres. Amém? Versículo 20: sempre dei graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Honre a Cristo pela submissão uns aos outros. Versículo 19, né? Conservem entre si o respeito do Senhor, citando salmos, hinos, entoando cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças por tudo ao nosso Deus. Então conservem entre si a respeito do Senhor, citando salmos, entoando o cântico, versículo 19, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor de coração. Amém? Então, essa palavra que veio, não prorrogue, só isso. Deus te espera encontrar no lugar que Ele quer te encontrar, e Ele quer que você faça aquilo que Ele já falou para você fazer. Então não procrastine isso, não adie essas coisas que o Espírito está dizendo para você fazer hoje. Você está perdendo às vezes a oportunidade de ver aquela pessoa ser transformada, ou da situação da sua vida ser mudada, ou do seu relacionamento, da sua vida financeira, ou no seu trabalho. Quando Deus está falando com você no presente, faça isso, é porque é a oportunidade que você está tendo para ver a mudança acontecer na sua vida. Amém? É isso que eu tenho para falar. Meu irmão, o Espírito Santo mandou falar. Fique de pé, vamos lá. A gente agradece a Deus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua palavra que tu nos trazes, Senhor. Porque a tua palavra, quando ela vem para nos direcionar naquilo que precisamos corrigir, naquilo que precisamos aplanar diante de ti, Pai. Senhor, nos ajude, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, aquilo que estamos deixando de fazer, perdoe-nos, Senhor, por aquilo que fizemos mal, perdoe, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração, purifica-nos com teu sangue, Jesus. Quebra agora essas cadeias, essas correntes que muitas vezes nos prende, que nos tenta impedir de darmos o segundo passo em direção à tua boa e agradável vontade, Senhor. Limpa o coração agora, que esta palavra que foi nos ministrada através, Senhor, do teu Espírito, nos ajude a corrigir, seja em nossa vida financeira, seja em nossa vida emocional, seja, Senhor, na nossa vida espiritual. Pai, nos ajude a não prorrogar, a não, Senhor, adiar as coisas que tu queres que nós possamos fazer hoje, para viver a bênção do Senhor nesse dia chamado hoje, Pai. Quebra essas correntes agora,
Libera, Pai, a tua unção e alegra o coração do irmão e da irmã, para que eles sintam, Pai, que as tuas mãos poderosas estão movendo um desejo, Senhor, que é para se exercitar agora, é para exercitar quando chega em casa, é exercitar quando está no trabalho, quando está em família, Senhor, aquilo que tu estás falando, que nós possamos colocar em prática e não adiarmos a oportunidade que temos de ver as mudanças, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, o Espírito Santo governa, nos ajuda a entender esse governo, nos ajuda, Senhor, a ver, Espírito Santo, esse mover teu, para que as coisas vá na direção da vontade de Deus. Nos ajude, Espírito Santo, enche-nos da tua presença gloriosa, enche o nosso coração de paz e alegria, de certeza daquilo que quer estabelecer em nossa vida. Nos ajude, Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos por este momento. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.